Áudio rodando, pode bater palma. Só pra sincronizar depois. Então, Mara, você é uma professora no FMG, que isso te confere tanto uma segurança financeira, né, como uma carreira profissional bastante estável. Então, aí, o que te fez entrar no Big Brother? Enfim, eu sou uma das pessoas que assiste programas de entretenimento. Inclusive tem aquela TLC, né, que passa um monte de bobagem, etc. E de vez em quando eu e minha família, que é minha filha, nós assistimos vários tipos de programa de entretenimento, de férias como esse, que eu não gosto, mas ela assiste, morre de rir. E programas que, na verdade, são muito populares, são quase que programas de alienação. Não são programas para você consumir informação, se colocar no mundo, processar grandes discussões. Pelo contrário, esses programas de reality show, eles têm, do meu ponto de vista, vários pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que você não quer apenas como intelectual ou como um cidadão comum, apenas conhecer, saber, debater temas que são essenciais para a política, ou mesmo para a cultura, tá certo? Eventualmente você quer chegar em casa e rir um pouco do seu cotidiano. Então são programas que alienam? Sim, são programas que podem alienar. Mas no caso do BBB eu sempre assisti, ou eventualmente eu assistia, inclusive do Jean Williams. Eu estava fora do Brasil, Jean Williams, não Jean William. Quem falou João William foi Baixo Renan. E eu sempre achei que ele queria um poderoso canal de comunicação com o grande público, com a grande massa, que não tem acesso aos principais debates políticos e culturais do país. Então o BBB, para mim, nas épocas dos paredões, eles sempre incentivavam no seu início algum tipo de discussão, seja política, seja cultural, seja de gênero. O primeiro Big Brother que eu me lembro de ter assistido tinha um gringo e tinha a Vanessa, que era uma negra. Eu me lembro dessa discussão. Então, no momento em que a questão da igualdade racial não estava ainda colocada no Brasil enquanto uma agenda de toda a sociedade ou de parte da sociedade. Ao mesmo tempo, você vê dentro do BBB relações de pessoas comuns, tanto de pessoas, digamos, mais alienadas, quanto de pessoas que têm uma certa cultura. E muita gente assiste o BBB. E por muita gente assistir o BBB, e tendo em vista justamente que eu acredito que pelo meu posicionamento nas redes sociais, eu sou uma voz ativa, no sentido de denunciar a desdemocratização do Brasil, de denunciar a desigualdade de gênero, de denunciar a homofobia no Brasil e mesmo a desigualdade racial. Quando a Rede Globo me procurou, há 3 anos atrás, e me procurou diversas vezes, eu achei que aquele espaço seria um espaço de criação de um debate político com temas que estavam saindo da nossa agenda desde o golpe de 2016, que era o tema, sobretudo, da representação das mulheres. A nossa presidente Dilma Rousseff, ela foi impeachmentada por razões que eu considero incorretas, mas para além do impeachment, teve uma grande misoginia, um afastamento da presidente. Não é que ela seja impeachmentada apenas porque ela é mulher. Existiam forças ali que queriam retirar a candidatos ou presidentes mais progressistas. Mas toda a construção da derrubada da presidente foi feita em cima do fato dela ser histérica, dela ser uma mulher, inclusive circularam nas redes sociais ela com seus órgãos genitais expostos numa gasolineira. Então aquilo me incomodou bastante e nós, que somos mais progressistas, estamos sem um lugar na agenda, sem um lugar na esfera pública, sem um lugar nos meios de comunicação. Muito embora a maior parte dos intelectuais parta do princípio de que os meios de comunicação são instrumentos de alienação e de manipulação, eu vejo essa percepção criada em torno dos meios de comunicação como uma percepção muito infantilizada do público. O público é todo infantil, o público não tem capacidade de processar nenhum tipo de informação, ele é um sujeito passivo e os grandes meios é que são capazes, somente eles, de influenciar e manipular a opinião pública. Ora, se esse pressuposto está correto, e eu discordo desse pressuposto, mas supondo que ele esteja correto, nada melhor então do que usar o espaço, tido como espaço da manipulação, para denunciar a própria manipulação do sistema, se é que há alguma. E além dessa questão política na participação do BBB, eu vejo também como uma forma, eu estava de férias, de aproveitar ali uma grande gincana, porque afinal são R$1,5 milhão de reais. E como professora mesmo estando estável, eu jamais, com o meu trabalho, chegarei a ter
R$ 1,5 milhão. Então eu queria brincar, eu queria ganhar esse recurso. Nas entrevistas que eu fiz na Rede Globo, me perguntaram por que você quer ganhar esse recurso. Eu falei, olha, a minha filha é uma menina de 22 anos e ela e as amigas dela sempre foram muito assediadas nas festas, inclusive nas festas das boas famílias, nas boas boates de Belo Horizonte. E ela sempre teve uma preocupação muito grande com a questão da violência contra as mulheres. E nessa participação eu queria, além disso, levar o tema da violência contra as mulheres. Veja bem que recentemente uma mulher foi espancada dentro da sua casa e ela queria abrir uma ONG de combate à violência. Então eu ia juntar o útil ao agradável. O útil, que era um grande espaço de discussão desses temas da desigualdade de gênero no Brasil. O agradável, que é participar de uma gincana, competir por um prêmio. E o resultado poderia ser a abertura de uma ONG. Então, mas o principal era abrir aquele espaço. Não apenas fazendo discussão política, me divertindo também nesse espaço. E nesse sentido, desacralizando o lugar do intelectual. Intelectual, eu me considero nesse sentido uma intelectual, eu escrevo, eu faço pesquisas de opinião pública, eu não deixei de publicar nem antes, nem durante e nem depois do programa, mas o intelectual tem que ser visto como alguém que trabalha pensando, mas como alguém que também pensa a sociedade, sobre a sociedade, logo ele não é alguém que está acima, ele pode ter mais conhecimento, mas você tem que desacralizar um pouco essa noção do que é o cientista, né? Porque, afinal, Deus morreu, foi Nietzsche que disse, e no lugar de Deus, eles colocaram a ciência e os cientistas. E nós não somos deuses. E isso gerou impacto negativo entre alguns colegas, porque você desacraliza esse lugar do intelectual. Você coloca o intelectual como alguém que também se diverte, como alguém também que se equivoca, como alguém que faz ações políticas, mas não ações políticas dentro de um partido político, mas dentro de um meio de comunicação, que também é um espaço político. Então, assim, eu pensei muito. Eu sabia que, ao participar, eu teria haters, que são os odiadores, porque quando você tem visibilidade, qualquer equívoco, qualquer deslize que você cometa, acaba tomando uma dimensão muito maior. E eu imaginava que algumas pessoas, não todas dentro da academia, iriam se irritar por duas razões. Primeiro, em função do papel que a Globo desempenhou durante o impeachment, que foi construir a narrativa do golpe. Isso eu sei. Então, como é que uma professora que denuncia a Globo como golpista pode participar de um programa de uma rede que construiu a narrativa do golpe? Em segundo lugar, por uma percepção muito negativa de alguns setores que trabalham com uma ideia que a gente chama do Bourdieu também, segundo a qual a opinião pública é apenas um espaço de manipulação dos meios de comunicação. Eu sabia disso. Ora, mas se a Rede Globo, com os milhões de espectadores que existem, me dá um espaço para falar daquilo que eu penso, sem me cobrar, sem me censurar em nenhum momento, por que eu não uso, portanto, esse espaço, né, hegemônico para uma contra-hegemonia, para outros diálogos? Em segundo lugar, a questão que eu fui criticada é por essa questão de que os intelectuais têm uma cultura mais erudita e muitos veem a cultura popular como algo da plebe rude, da plebe ignara, e que, portanto, esse não é o lugar da cultura. O lugar da cultura está em outro lugar que não está no popular. Então, assim, eu sabia que esse tipo de crítica ia surgiu, e eu acho importante ter colocado esse debate. O que eu acho mais importante, não tanto o debate que eu fiz em uma semana que eu fiquei lá, que no confessionário eu falava da questão da desigualdade de gênero. Eu achei mais interessante a polêmica que a minha participação gerou, porque ela colocou de novo no centro do debate a questão do que é cultura. Sim. Sabe, isso para mim é muito importante. Tanto que um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná fizeram um paper sobre a participação de Mara no reality show, impactos sobre a comunidade acadêmica, e mineraram dados do Facebook para ver quais eram os aspectos positivos encontrados e os negativos. E os aspectos mais debatidos foi sobre a questão da cultura popular versus a cultura erudita, e com uma percepção muito elitista da hierarquia das culturas. A cultura universitária está sempre acima e é sempre melhor porque ela é erudita versus uma cultura ruim, que é a cultura popular. Então, acho que provocar esse debate, eu sou uma pessoa que provoca, eu acho que foi importante. Então, eu sabia que isso ia acontecer. Não foi uma coisa, coitadinha da Mara foi pega de surpresa, não. Inclusive, essa é a ideia mesmo, foi de polemizar.
Se eu posso estar na Globo, né, com o espaço que ela tem de construção de uma narrativa sobre o golpe, que eu acho negativo, usar aquele espaço, e se isso tem um impacto sobre a discussão sobre cultura, que gera um paper na ANPOX, que é a Associação Brasileira Nacional de Pós-Graduação em Ciência Política, que será apresentado no Com Política, eu acho que eu fiz a minha tarefa. Sim. Né? É uma ação política que não é através de partidos, já que nós, como intelectuais, a gente tem poucos espaços, a não ser no noticiário de TV discutindo política, né? Que são os espaços mais formais. Mas a massa assiste os espaços mais formais, ou ela se entretém com o Big Brother, que também pode ser um espaço de denúncia, de debate, ou de um pouco de alienação também, qual o problema. E antes... Acho que 10h43, acho que pode cortar e voltar, né? Eu quero que você fale uma coisa, que o documento está filmando no mundo. Não tem Tem um problema. Mzinho. Não tem problema. A A gente gente tá pega... captando o áudio aqui. Não, tá, mas é sincronizado depois, né? Não, porque é só pegar o... E às vezes a marca não tá mexendo, pega um pouco de reflexo. Ah, mas tudo bem. Não, isso é normal. Espera aí, só um minutinho. Tá. Deixa eu mostrar aqui pra minha filha. Olha aqui, Clara. Vem cá. Aqui. Pode fechar. Minha filha tá perguntando onde é que eu tô gravando. Pode ficar. Ai, que legal. Não sei, claro, tem um. Não, acho que já tem. Falei demais? Vocês querem que eu fale menos? Não, tá tá ótimo. ótimo, tá Você ótimo. tudo. Vai parar agora? Eu não preciso nem parar, para, normal. É o mesmo botão inicial. Aham, isso. Então, Mara, antes de você entrar, teve alguém que usou da plataforma para discutir questões políticas que te inspirou, assim, que você foi motivada por um outro participante? Ou você pensou sobre entrar da sua própria cabeça? Como é que foi? Não, na verdade, a Globo ela faz seleção tanto por vídeos quanto ela faz por olheiros também, que são aquelas pessoas. O Big Brother, do ponto de vista profissional, agora pensando um pouco na produção, ele é muito interessante. Ele tem uma série de olheiros e aquilo é tratado como se fosse uma novela. Muitas pessoas veem novelas, muitas pessoas estudam novelas e poucas pessoas no Brasil estudam programas de entretenimento, seja Masterchef, seja Big Brother Brasil. Só tem poucas pesquisas sobre isso, por isso que eu aceitei fazer isso, participar disso aqui. Então é um programa que exige um alto grau de profissionalismo e de produção. Eles ficam anos procurando pessoas para formar um cast, aquela lei, tá certo? Então eu acho que eles pensam mais ou menos quais são as pessoas que dariam bons personagens para que se desenvolvesse uma novela. Então uma das principais críticas ao BBB é que ele não é uma novela. As pessoas dizem, não, ele é uma novela feita por pessoas reais, com diálogos reais, onde todo mundo que fala de deliberação deveria achar interessante, porque são ali os personagens que vão deliberando e que vão criando cenas e que vão criando falas. Ao passo que a novela é muito menos interativa. A novela é um grande produtor, um grande roteirista, consagrados atores que vão repercutir um roteiro que foi previamente escrito. E os personagens se encaixam e tem que criar aquilo que o autor e que o diretor, em interação com o público, exige dele. O Big Brother é completamente diferente. São pessoas comuns, tanto pessoas loucas, pessoas alcoólatras, pessoas militantes, pessoas de esquerda, etc., que vão estar interagindo numa casa, fechadas, e elas vão criando seus próprios personagens. Então, nesse sentido, ele é muito mais deliberativo. Por que ele faz deliberação? Não sei se você sabe. Todo o BBB, a partir de 3 anos atrás, ele é muito feito olhando para as redes sociais. Ele é feito olhando sobretudo para o Twitter. O Twitter interfere muito na dinâmica do jogo. Então, se as pessoas queriam uma TV, um programa mais democrático, você decide. Na verdade, o BBB é o entretenimento dos mais democráticos que eu acompanho via Twitter. O Twitter denuncia atos de racismo, o Twitter denuncia atos de machismo, o Twitter diz que é tudo mentira, que as pessoas estão militando e estão exagerando na sua militância, que na verdade tal participante não foi machista, nem racista, nem qualquer outra coisa. E a direção do BBB vai olhando para essas polêmicas e vai construindo, inclusive várias das passagens que são feitas no BBB vieram de redes sociais, que eu vi aquela palavrinha ali, aquela ideia ali, que foi retirada das redes sociais. Então ele tem uma grande interação com o público. Muito embora sejam os personagens que criem as falas, eles também vão criando as falas e a direção vai dando um caminho a partir daquilo que o público fala. Então eu sempre achei essa dinâmica muito interessante. Claro que hoje a rede social é Twitter, mas há 4 anos atrás
essa interação era feita via sites da UOL, onde não tinha esse Twitter, não tinha esse poder. Então eles postavam ali sobre o caso Emily, por exemplo, e o Marcos Hatter, que é um dos casos mais dolorosos do BBB, porque ele tinha uma relação abusiva da Emily em relação a ele e dele também em relação a Emily. Então, houve um ato ali de suposta agressão e aquilo repercutiu muito, não nas redes sociais, mas na plataforma da UOL, porque as redes não eram tão fortes naquele momento. Então, assim, foi um momento que eu parei de assistir o programa, porque o programa tornou-se muito pesado. Mas não foi o programa que se tornou pesado, foi a situação criada por 2 participantes que desenvolveram ali uma relação abusiva. Mas veja o ponto positivo. Isso foi debatido enormemente na sociedade. O que são relações abusivas? Que ocorrem todos os dias. Então é feio um programa mostrar isso? Não. Eu acho que isso vira foco de debate nas redes sociais, nas plataformas da UOL. Não foi a direção que obrigou aquela relação abusiva. Quando a direção escolhe o casting, não sabe que as pessoas têm algumas personalidades, mas nunca sabe qual vai ser o ponto de chegada, como no caso da novela, você já sabe disso, meio e fim. Então, assim, é ruim acontecer uma relação abusiva, é péssimo, só que ela acontece na vida real. Sim. Então não é alguma coisa inventada pelo BBB. Então nós vamos esconder as relações abusivas entre homens e mulheres, certo? Então, assim, eu sempre achei que o BBB, de um lado ou de outro, ele não tem o controle todo da Rede Globo. Você escolhe as pessoas e as pessoas acabam debatendo ali dentro outros temas, não apenas temas do cotidiano. Temas sobre poesia, teve um que falava muito sobre poesia, outro sobre a falsidade do ser humano, né? Que fala uma coisa para você e que na frente desmonta tudo. Então ele pode ser um programa mais focado na personalidade, como alguns que eram bem focados na personalidade dos personagens, ou pode ter um fundo mais político, como o do BBB que eu participei, que você tinha pela primeira vez uma negra, que era a Nayara, super politizada, e não era uma negra no padrão mulata brasileira, gostosona, ela era magra, elegantérrima, que quando a gente vê negros na TV, via, né? Eram globeleza, gostosíssimas, Super bandidas. hipersexualizadas. Na área muito contrária, usava óculos, era uma jornalista. Tinha o Viegas, né? Que é produtor artístico, que tem uma banda, me parece, né? E tinha a Gleice que se declarava como negra, que é do Acre, que era uma estudante. Então, nesse programa do qual eu participei, já tinha assim, uma representação dos negros muito maior do que em outras edições e representados de maneira diferente. Sim. Fora dessa questão de objetos sexuais. E tinha um homossexual que não era um homossexual clássico, que faz graça e que faz todo mundo rir, que era o Mahmoud, muito pelo contrário, né? Que era meio confuso. E tinha sempre os gostosões de academia. Isso é ruim não, porque tem uma parcela da sociedade que a coisa mais importante é malhar e etc. e participar da academia. Então acho que o BBB já teve personagens ruins e personagens bons. Por quê? Porque como é um meio de comunicação, ele também se adapta à audiência e ao gosto do público. Não é só a televisão que produz o gosto do público. A TV também se adapta à audiência. E a audiência do BBB do início era uma audiência de pessoas mais brancas, de pessoas mais ricas, de pessoas menos politizadas. E quando você entra hoje no Twitter, você vê que os jovens que seguem o BBB são exageradamente politizados. A gente caiu numa subrepresentação, né, da politização, né, onde as pessoas que gostavam de política desprezavam completamente o programa, mas desprezavam porque o programa não as representava, mas representava a sociedade, que era bastante despolitizada. O programa dos anos 2000, final do Fernando Henrique Cardoso, para uma plataforma hoje, para um programa hoje, cuja metade no BBB 19, que está super floplado, não por essa razão, mas está muito ruim, onde você tem metade de negros, e desses negros muito politizados. Um trabalha com vende picolé, mas foi aluno das cotas, a outra é uma militante homossexual, autodeclarada lésbica e negra, o outro é um gay, que é o Rodrigo, e que é professor. Então, temas identitários e temas de classe social entraram muito fortemente nesse programa. Por quê? E outra parte do público, dos escolhidos, é bem branco, alienados, donos de cavalos, etc. Quase que uma caricatura dessa divisão e dessa polarização da sociedade hoje. Sim. Então isso faz sucesso? Pode ser que faça sucesso, porque a sociedade se vê representada
né? A sociedade ficou mais politizada, ela exige mais negros, ela exige mais pobres, mas ao mesmo tempo você não pode negar o espaço daquela outra setor da sociedade que, não só por ser branco, mas que é mais fora das questões políticas. Então as pessoas criticam muito o BBB sem perceber que é um reflexo das relações sociais, das relações de classe, das relações amorosas, dos problemas da nossa sociedade. Eu já assisti o BBB da Espanha, que é o Gran Hermano. Não tem nada a ver com o nosso BBB. É outra coisa, é outro público, é outro perfil. E a TV, ela tem esse problema. Tanto ela pode ser objeto de manipulação, mas os partidos também produzem manipulação. Como ela também pode ser lugar de discussão e de debate. E você criticar o BBB é você criticar a nossa sociedade hoje. Tem machismo ali, mas também tem pessoas que combatem o machismo. Sim. E você acha que o Big Brother, ele tem esse papel de mudar a opinião pública a respeito de um assunto? Ele pode causar uma mudança mesmo, assim? Eu acho que no BBB ele é apenas um... o que é interessante no BBB é que ele não pretende ser um jornal para fazer mudança. Ele pretende, antes de tudo, e é bom lembrar, ser um reality, ser um entretenimento, para você se entreter. Então ele não pode ser apenas um espaço de discussão dos temas sociais ou políticos. Ele pode ser um espaço de discussão do ser humano, da sua natureza. Inclusive da natureza muitas vezes cruel, muitas vezes competitiva, e inclusive dentro daquelas pessoas que levantam bons debates políticos, podem ser pessoas que levantam boas pautas, mas com a personalidade também muito ruim. Então eu acho que é uma coisa que eu sempre discuto nas redes sociais. Eu não vou apoiar tal personagem apenas porque ele é de esquerda, porque ele pode ser de esquerda e ter um péssimo caráter. Ou ao contrário, ele pode ser de direita e também ter um péssimo caráter. Então é você ver o ser humano de forma mais completa. O ser humano não é apenas um ser político, né? Ele é um ser político com equívocos da natureza humana. O problema é que quando você tem extrema visibilidade, todas as falhas humanas, elas, com as redes sociais hoje, elas ficam superdimensionadas. E nós temos hoje uma grande quantidade de haters, que são os odiadores, que exigem que aquele ser humano que aparece na televisão e que, portanto, é levado a uma aura acima da sociedade, porque ele apareceu na televisão, isso existe muito, eu senti muito, você apareceu na televisão, você apareceu na Rede Globo, você, portanto, está acima de mim, tá certo? Esse ser humano, a ele é cobrado muito mais, é cobrado a perfeição. E aí as redes, elas cobram, portanto, já que você apareceu na televisão, já que você é uma subcelebridade, elas vão te cobrar muito mais. Elas vão cobrar que você seja, digamos, uma subcelebridade ou uma celebridade, desde que você não cometa nenhum equívoco. Então nós temos Deus derrotado pela ciência, em seguida derrotado pelos cientistas, e agora Deus foi derrotado pelas celebridades. Na medida em que a ciência está sendo derrotada, né? Nos tempos modernos, a opinião desinformada vale tanto quanto a opinião científica baseada em métodos, o que cria um grande problema, né? Ao mesmo tempo que a ciência está sendo questionada pela opinião, que é um horror, que a opinião é baseada em nada, não só nas suas crenças, agora com a desconstrução da política, a desconstrução que se faz da própria ciência, com o absurdo, as celebridades estão ocupando esses lugares. Veja que o Trump ganhou por ser uma celebridade, veja que várias celebridades, ou da Lava Jato, qualquer área, estão usando o fato de serem célebres, conhecidos, para chegarem a cargos políticos apenas pelo fato de serem celebridades. Só que, ao mesmo tempo, se exige dessas celebridades que usam o fato de ser celebridades para ter capital político ou capital midiático, se exige a perfeição, se exige muito. Então, quando você está participando desse programa, qualquer equívoco que você cometeria na sua vida diária é absolutamente imperdoável por parte da audiência. É imperdoável. Imperdoável. Porque Deus é perfeito, a ciência é perfeita, as celebridades têm que ser perfeitas. Então você ganha um número de odiadores muito grande. Parece que o público precisa odiar tudo que não é perfeito. Como se o público não suportasse mais a própria natureza humana e exigisse daqueles que estão no meio de comunicação, daqueles que estão na política,
a perfeição, você não pode errar. Senão tem a Lava Jato e tem a Lava Big Brother também. Honras são jogadas, condenadas, sem nenhum tipo de investigação. Então, também o BBB está sofrendo um processo de lava-jatismo. Precisa ter a prova, basta ter a convicção de que você cometeu um erro no seu passado, como um dos participantes que foi eliminado. A gente não sabe se ele praticou aquilo que disseram que ele praticou, mas não tem problema. Ele já foi justo, ele já está no tribunal virtual, com juízes formados no WhatsApp e que não respeitam as instituições, não precisa ter o julgamento, nada. Ele já foi condenado. Ele já foi condenado e ele pode ser arrasado durante toda a sua vida, porque ele mora num lugar pequeno, tá certo? E ele não vai ter o mesmo número de pessoas que o condenaram apoiando ele. Porque assim que for provado que ele é inocente, a sua honra a sua imagem e a sua honra já foram destruídas. Então, assim, participar do BBB, como eu disse, a direção, quando me convidaram, falei, participar do BBB é um ato de coragem. Tem todos os aspectos positivos, que você pode usar aquele espaço para você denunciar, para você tentar fazer um debate, digamos, mais deliberativo, já que você está conectando com as vezes o tempo todo. Mas é um espaço de coragem, porque na medida em que você se expõe e você tem visibilidade nos grandes meios de comunicação, você consegue pautar uma agenda para o grande público, não para os intelectuais, para o grande público que não tem acesso a essas discussões, mas você também consegue uma série de haters, que é a sociedade Black Mirror. Eu acho que a gente já está... Acho que Black Mirror não é um programa de ficção. Acho que Black Mirror, cada vez que eu vejo Black Mirror, eu me vejo no mundo e na sociedade real. Sociedade dos odiadores, sociedade sem instituições, sociedade sem investigação, sociedade que busca a perfeição. Lembrando que a sociedade que buscou a perfeição foram sociedades totalitárias. Dos anos 40 e 50, o homem italiano perfeito no fascismo, o ariano perfeito no nazismo, sabe? Então, assim, as redes, a sociedade em redes hoje, ela está destruindo, ela inclusive destruindo um debate que poderia ser positivo no BBB. Mas isso não é o BBB. Isso é a sociedade em rede. Isso é a natureza humana se conformando a partir do ódio. E você sente que existe um estigma na sociedade a respeito do que é o Big Brother? Qual é o valor do Big Brother? Eu não acho que é na sociedade. O Big Brother, ele é o programa de maior audiência na Globo. Tanto que o nosso Big Brother, o 18, ele fez muito sucesso. Ele fez tanto sucesso que o Big Brother 19 agora tem um carro a cada 2 semanas para as provas. E isso é resultado do Big Brother 18. Ele teve uma enorme audiência, ele foi muito interessante, ele teve as suas tretas, mas ele não teve barraco, ele não teve aquilo que ele tinha anteriormente, até porque a sociedade hoje não quer mais ver esse tipo de, digamos, de baixaria, que representava a própria sociedade também, né? O preconceito e se ele é um programa de grande audiência, ou de maior audiência, ele tinha mais audiência do que a novela do Paraíso, como é que chamava aquela novela? Que acontecia antes do BBB. Enfim, a novela tinha muita audiência. A audiência da novela aumentava a audiência do BBB, porque o BBB vem logo depois da novela. Então sempre tem muita audiência. Agora, tem uma outra parte, sobretudo os acadêmicos, e é muito interessante. Eu estou falando agora a partir do paper que eu li do professor Nelson Rosário, da Universidade Federal do Paraná. Quanto maior a hierarquia nas instituições acadêmicas, maior é o preconceito. Então o BBB chega com muita naturalidade, com muita brincadeira entre os estudantes de graduação, né? De pós-graduação. Agora, quanto maior o seu cargo, professor, mestre ou doutor ou isso, maior vai ser o preconceito. É muito interessante, porque eles mineraram isso nas redes sociais. Então não existe um preconceito da sociedade, existe um preconceito, sim, de parte da elite intelectual que vê que se auto-enxerga inequívoco, perfeito, acima, né, da cultura popular, e que tem uma percepção elitista do que é a cultura popular. Eu acho que a gente não pode nem considerar que a cultura popular deve ser superior à erudita, e nem que a cultura erudita, por seu turno, também pode desprezar a cultura popular.
sabe? Eu acho que aí nesse sentido, sim. É um preconceito, mais do que um preconceito, eu acho que é uma visão absolutamente equivocada do que é cultura moderna, do que é cultura contemporânea. Muitos desses ainda estão em Adorno, estão na percepção dos meios de comunicação apenas como lugares da manipulação, etc. Eu acho que o lugar do meio de comunicação hoje não é isso. Acabou? Não. 6h30. Tá. Não acabou? Não, só mais umazinha. Mais uma pergunta? Dá? Tá. Umazinha. Essa porque eu não almocei, comecei a passar mal. Ai, meu Deus do Nossa céu. senhora. Eu só comi aquelas bolachinhas. Nossa senhora. Mesmo, eu fiquei... A última coisa, Mara, o que você acha? Você acha que as pessoas têm alguma coisa a ganhar se elas perderem o preconceito com o Big Brother? Olha... Essas pessoas da elite intelectual, de esquerda? Enfim, eu não acho que é toda esquerda. Eu acho que é uma esquerda... talvez... Eu não vou falar a respeito da minha participação, porque qualquer outras pessoas que participem do BBB, elas sempre vão ter haters. Agora, eu acho muito interessante. Eu fui muito criticada por alguns segmentos da esquerda, nem todos. Mas o que eu acho mais interessante é que, muito embora eu tenha sido muito criticada, a Gleice Damasceno é uma petista, filiada ao Partido dos Trabalhadores e que fez parte da Secretaria de Igualdade Racial do Estado do Acre. Ela foi recebida pelo governador Jorge, né? Salvo engano. Ela foi tuitada pela Dilma. Ela foi tuitada pelo Lula. Então, quando a Dilma Rousseff curtiu a Gleice Damasceno no Instagram, porque eu acompanho pelas redes sociais os programas de entretenimento, não só acompanho, eu polemizo, eu debato, eu jogo na rede, crio treta, sou seguida e perseguida. Quando ela curtiu no Instagram, apareceu aquele coraçãozinho vermelho, a direita pegou essa curtida da ex-presidente Dilma Rousseff, colocou nas suas redes e disse, tá vendo? O Big Brother é bancado pelo PT. Então, só que a esquerda não sabe disso, porque ela fica na sua grande bolha e ela só vê as críticas que eventualmente são feitas ao BBB. Ou então ela fica muito feliz porque a Gleice foi curtida pela Dilma Rousseff e pelo Lula, que postou foto dele com a Gleice Damasceno, que era petista, que ganhou. Então a Gleice começou a ser perseguida pela direita. Eu vi, eu gravei, guardei vários disso. O BBB é do PT. Que começava aquela fase da Globo Lixo. O que é a Globo Lixo? A Globo Lixo não é da esquerda. A Globo Lixo é o hashtag da audiência da Record, que é sua maior parte religiosa e fundamentalista, e que critica o BBB pelo padrão de imoralidade contra a família, que é produzido pelo BBB, na medida em que o Lucas chama a noiva, trair a noiva, etc. Então, o BBB é imoral para os grupos religiosos fundamentalistas. Para uma outra parte, o BBB 18 foi usado contra a esquerda. O BBB seria do PT, uma vez que a Gleice apareceu ao lado do Lula. Ora, por que a Gleice foi tão acolhida pela esquerda e eu não? Veja que coisa interessante. Porque a Gleice não é uma intelectual. Então, uma pessoa comum, uma militante comum, uma estudante, pode participar do BBB, cai bem participar do BBB. A esquerda reconhece, o Lula posta, a Dilma vai lá. Então precisou primeiro que os líderes da esquerda, Dilma e Lula, qualificassem o programa. Quando você posta, quando você dá um like, dá um coraçãozinho, você legitima perante a própria esquerda. Aí eu acho que reduziu o ataque que estava ocorrendo à minha pessoa quando eu saí. Mas tem uma coisa mais importante. Eu sou uma professora, e não uma professora de segundo grau. Eu sou uma professora universitária. Então, como professora universitária, como assim? É uma coisa mais, voltando a repetir, de desacralizar o lugar do intelectual. A Gleice não é uma intelectual, então ela pode. A esquerda fala, opa, a Gleice está lá. Mas, ao mesmo tempo, quando o Lula curtiu, a esquerda abriu seu coração mais para o BBB. Mas precisou que os líderes dessem um aval ao programa de entretenimento, porque pela primeira vez uma pessoa institucionalmente vinculada à esquerda, porque ela é filiada, ganhou o BBB. Tanto que nesse último BBB agora foi bem dividido, né? Esquerda, PSOL, PT versus bolsominions ou padrões mais bolsominions. Por quê? Porque
Porque os meios de comunicação, eles têm que atender a audiência. E o BBB também está atendendo agora a audiência. A sociedade está polarizada, então ele oferece um produto polarizado para a audiência. Então ele é um espaço de troca, certo? Eu sou daquelas que sempre defendi muito que as democracias são formadas por pessoas comuns. São as pessoas comuns que votam em bons projetos e são as pessoas comuns que podem votar também em projetos autoritários. Então a audiência também ela é ativa. Ela não é só manipulada, ela não é só alienada. Se ela fosse só alienada, a gente não teria mudanças. Então não é o BBB que produz mudanças, é um conjunto de informações que circulam na sociedade, através dos noticiários, através das conversas, através do WhatsApp, através da conversa com a família, que são construções e narrativas. Uma delas vai ganhar. Se você pode usar o espaço do BBB para criar outras narrativas, alternativas às narrativas hegemônicas, por que não participar? Você participaria do BBB? Com certeza, porque eu quero ganhar 1,5 milhão. Eu fiquei só uma semana. Sim. Eu acho que eu não dei meu recado. Brasil, eu tenho muito para mostrar. Viu, Brasil? Não me bota de paredão de novo, Brasil. E outra coisa que é interessante, você como intelectual não pode falar em dinheiro, né? Gente, eu quero ganhar dinheiro, não. Você tem que usar o espaço da pesquisa quase como que algo franciscano, quase que como um sacrifício. Como assim você quer confundir dinheiro com ciência? Eu quero, sim. Eu quero fazer ciência, mas eu quero ganhar 1,5 milhão. Claro. Não pode. De jeito nenhum. O espaço das ciências humanas é o espaço do sacrifício e do amor pela ciência. Olha, felizmente, o governo federal me remunera, mas se não remunerar, eu vou pelo amor à ciência, sabe? Vou ficar lá um ser pensante na montanha. Eu acho que é uma idealização do intelectual que não corresponde mais ao processo de... Intelectuais hoje são quase técnicos, né? São pessoas especialistas em seus temas. Acho que é isso, acho que deu. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Tem, sim. Eu acho que a postura de algumas pessoas da universidade foi muito negativa e você vê nesses impactos, esses impactos no paper que foi produzido. Ao final do processo, disso tudo, né? É um processo difícil você entrar, é um processo difícil você encontrar com si mesmo, você encontrar com uma audiência que te ama e outra que te critica. Uma professora da Universidade Federal, ela me denunciou, alegando, eu acho muito importante usar esse espaço, que eu teria prestado serviço à Globo. Eu quero colocar claro que meu contrato com a Globo é um contrato de cessão de voz e de imagem. Que eu nunca prestei serviços para a Rede Globo. Quando você escreve um livro, claro, você faz um contrato de cessão daquela produção intelectual para a editora. A editora te remunera. Aí quem dera se a Globo tivesse me remunerado a parte do recurso que ela ganhou como patrocínio. Não. A remuneração ela é mínima apenas para que você possa ter sigilo, porque você cede sua imagem, sua voz. Inclusive, um dia desse eu vi minha imagem no Instagram da Rede Globo anunciando. Né? Os outros, me comparando com a Tereza, anunciando que é participante do BBB 19. Então, assim, eu não entendi por que essa pessoa denunciou, mas ela denunciou dentro desse aspecto que a gente colocou. Pelo aspecto moral, que seria uma afronta um professor participar do BBB. Ora, se é uma afronta, pode até ser, mas questões morais não podem ser levadas em conta para a abertura de um processo administrativo. E muito menos o fato de que eu assinei um contrato de cessão de voz e imagem, porque as pessoas cedem sua voz e sua imagem da produção de um livro. Então, acho que, infelizmente, a instituição foi contaminada pela percepção que ela tem do programa e pelo meu direito jurídico de participar durante as minhas férias de qualquer programa, inclusive de entretenimento. Isso demonstra um certo preconceito de uma parcela do público universitário que usa de questões morais que não podem ser consideradas na impessoalidade do serviço público da produção de processos disciplinares. Então, eu queria colocar isso, dizer que sim, tudo tem custo na vida, mas veja bem, o que a vida quer da gente? Clara, o que a vida quer da gente é coragem. Já disse o Guimarães Rosa. Então, tenhamos coragem para enfrentar os desafios de ser uma figura pública. E quando você é uma figura pública, como eu me tornei sem querer me tornar, isso veio antes do Big Brother, por isso que a Globo me convidou, você tem sempre esse tipo de ataque, esse tipo de percepção, né, do outro,
E os custos, eventualmente, são esses, até o custo da injustiça. E o preço da injustiça é inominável. Mas vamos em frente aí. Eu participaria de novo e seria processada de novo, porque a conduta dos intelectuais nunca pode estar amarrada a preceitos da moralidade alheia, e sim na ruptura de uma certa moralidade. É isso que eu acho. Você arrasou. Arrasei nada. Arrasou, sensacional, mano. Arrasou. Muito, muito bom.